para qualquer público é complexo, mas para falar para líderes, então você precisa de uma graça maior. Eu conto com as suas orações. 2 Reis, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Diga comigo, levou cativa uma menina, que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 600.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando, Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes e mandou-lhe essa mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu, o profeta. E Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou irritado, indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o local, o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Então deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém. Pai, obrigado
pela leitura da tua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo me use nessa noite, com graça, com sabedoria, com autoridade, e que o Senhor venha falar os nossos corações. Penetra, Senhor, todas as estruturas da nossa alma e traga libertação interior a nós. Senhor, eu levo cativo todo o entendimento a Cristo agora. E eu declaro que todos os obstáculos, barreiras e tudo aquilo que possa vir para tentar tirar a atenção dessa pessoa de ouvir a tua palavra, Senhor, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Pai, abra os corações e as mentes para que a tua palavra possa penetrar dentro dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Todos digam graças a Deus. Essa é uma passagem conhecida. A Bíblia nos conta de um homem chamado Naamã. Naamã era um oficial do exército da Síria. Era um grande homem. O texto diz que através dele Deus havia dado muitas vitórias. Mas o texto diz: Naamã era um grande oficial, mas, ou noutra tradução, porém, era leproso. E um dia, esse homem voltando de uma das guerras, ele levou cativo, como escrava, uma menina. E levou essa menina para morar na casa dele. Um dia, essa menina, conversando com a esposa de Naamã, a sua senhora, disse: ah, se o meu senhor fosse em Israel, lá tem um homem de Deus, e ele poderia curá-lo. A esposa de Naamã contou isso para ele. Então ele foi até o rei e disse: olha, a menina que está lá em casa contou isso, eu quero ir lá. O rei disse: então eu vou escrever uma carta. Você vai levar uma carta para o rei de Israel. E Naamã não contentou-se em levar somente carta. Ele levou muito dinheiro junto. E ele levou também roupas finas, novas. E quando ele entregou a carta para o rei de Israel, e o rei de Israel leu a carta, o rei ficou furioso, muito irritado e com raiva. Por quê? Porque na Síria, uma pessoa leprosa é uma pessoa enferma. Em Israel, uma pessoa leprosa era uma pessoa amaldiçoada. Os leprosos, eles não podiam entrar nas cidades, eles viviam de fora. E quando alguém se aproximasse, ele tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. Eles viviam fora da comunidade, fora da sociedade. E agora o rei envia um leproso para ele. Então ele viu aquilo como uma afronta. Ele falou: ele está querendo é guerra. E quando o profeta Eliseu ficou sabendo disso, mandou um recado para o rei: manda esse general vir até mim, manda esse oficial, esse comandante do exército vir até mim, e eles saberão que existe Deus em Israel, que há profeta em Israel. E o Naamã foi, com a sua comitiva, com o seu dinheiro, com tudo que ele levou. E quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem foi recebê-lo. Eliseu virou para Geazi e disse: vai lá e fala com ele, que se ele quiser ficar curado, ele deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E quando o Geazi diz isso para o Naamã, ele ficou muito indignado, ele ficou com muita raiva. E ele disse: por acaso os rios de Damasco, as águas não são muito melhores do que as águas desse Jordão? Eu não vou. E ele voltou para ir embora. E quando ele sai para ir embora, a comitiva, os seus servos que vieram com ele, disseram: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa muito difícil, o senhor não faria para ser curado? Ele disse: faria. Então, o que custa descer as águas e mergulhar 7 vezes?
Ele ouviu, desceu e foi até o rio Jordão. E ele mergulhou 7 vezes. E no 7º mergulho, a Bíblia diz que a sua pele era como a pele de uma criança, completamente curado. Sabe, irmãos, quando eu lia esse texto, o Senhor começou a falar no meu coração, e eu começo uma série hoje, não é apenas uma mensagem, mas uma série confrontando as estruturas do orgulho. Não existe nada pior, nada que mais impede você de progredir na vida do que o seu orgulho. Pastor, mas eu já progredi tanto. Mas se não fosse o orgulho, você poderia ter ido mais longe. Essa série, ela vai nos explicar e trazer respostas para algumas coisas que nós não temos respostas. Naamã era um homem de grande destaque. Há quem diga que ele era general do exército. Ele ocupava uma posição extremamente elevada. Ele exercia autoridade sobre milhares de soldados ali na Síria. Ele era um dos homens mais respeitados. Ele era digno de confiança, um homem da mais alta confiança do rei, por causa da coragem, por causa do histórico de vitórias em guerras. Naamã carregava sobre si honras, ele carregava medalhas. Naamã era um símbolo de o heroísmo, uma inspiração. Mas por detrás, ou por debaixo, assim poderia dizer, daquela grandeza, havia uma realidade dolorosa. Naamã era leproso. Enquanto a sua posição crescia diante da sua nação, a sua carne apodrecia com a lepra. Isso era algo terrível, terrível. Naamã vivia um processo silencioso. Eu poderia dizer um processo silencioso de apodrecimento. Uma fraqueza que contrastava com o que as pessoas, ou com a sua força exterior, ou com aquilo que as pessoas não viam. Era triste a situação desse homem. Mas por outro lado, quando eu começo a ler essa história dele com Eliseu, eu começo a perceber que havia ali uma confiança exagerada no mérito, na sorte, numa idolatria da sua própria reputação. E quando eu lia, eu fiquei pensando, porque ele tinha tantas virtudes, tantas características. Eu conheço gente, e não só conheço aqui nessa noite, todos nós temos virtudes, todos nós temos talentos, mas quando as nossas virtudes não estão sob o manto da humildade, o resultado disso é lepra. Sem quebrantamento, o seu dinheiro vai virar lepra na sua vida. Sem humildade, a sua beleza vai virar lepra. Qualquer dom, qualquer habilidade, qualquer talento que você tenha, que você não tenha consagrado ao Senhor, isso vai subir na sua cabeça e vai se tornar lepra.
Eu me lembro de um pregador que subiu ao altar, a uma plataforma, e no púlpito ele pregou uma mensagem poderosa. Mas parece que ele estava pregando para as paredes. As pessoas não recebiam aquela palavra, uma frieza espiritual. E ele desceu arrasado do altar. E ele esperou todo mundo ir embora. E quando todos foram embora, ele disse: Senhor, eu estou acabado, eu estou arrasado, porque eu me preparei tanto para essa mensagem. Eu prego bem, eu tenho qualidades, eu sei me comunicar, mas parece que tudo deu errado hoje. E o Espírito Santo disse para ele: filho, se você tivesse subido como você desceu, as coisas teriam sido diferentes. Eu sei que tem coisas que ninguém faz como você faz. Eu sei que você tem qualidades que poucas pessoas têm. E é isso que faz você ser quem você está sendo, crescendo, progredindo, melhorando, ampliando. E isso é bom. Há costureiras aqui, há motoristas aqui, há mecânicos aqui, há advogados aqui, há pedreiros aqui, há carpinteiros aqui, há tantas profissões aqui nessa noite. Eu sei que você é bom naquilo que você faz. Mas se você não pegar aquilo que você faz de melhor e consagrar ao Senhor, e se você não reconhecer que isso é um dom de Deus para a sua vida, e que o dia que Deus falar, acabou, você não faz mais nada, se você não tiver esse sentimento dentro de você, isso vai virar lepra na sua vida. E quando eu me refiro à lepra, eu me refiro a uma das piores lepras, que é o orgulho. O orgulho. Porque o orgulho, ele te leva a um estado de autossuficiência, de independência de Deus. Não, eu sou bom no que eu faço, eu sei fazer. E isso pode gerar em você não apenas uma autoconfiança, que autoconfiança é bacana, que bom. Todos nós precisamos de autoconfiança. O que nós não podemos ter é a autossuficiência. É achar que nós somos autossuficientes. Não, a nossa dependência está no Senhor. Porque o Senhor está comigo, eu confio. E está tudo certo. O problema é quando este sentimento se transforma numa superioridade. E isso é promovido pelo orgulho. E a cura de Naamã estava ligada diretamente ao seu orgulho. Tanto é que ele falou: mergulho no rio. E ele disse: eu? Nunca. Vou para Damasco, os rios de lá são melhores. Isso é orgulho. E a cura dele dependia da cura do seu orgulho. Muitas coisas não acontecerão em nossa vida sem que primeiro o nosso orgulho seja tratado. E talvez você diz: pastor, mas eu não tenho orgulho. Não, você não tem orgulho, porque quando você pensa dessa forma, você já é o orgulho em pessoa. Daí a pouco você vai querer escrever um livro, 10 passos para ser humilde como eu. Sabe, Naamã, ele vai para aquele lugar ali, em busca da sua cura, mas ele vai confiando em quê? Numa carta do rei, para dar uma carteirada no profeta. Ei, sou general, estou aqui com uma carta do rei. O profeta nem aparece lá fora para recebê-lo. E como se não bastasse, ele ainda leva dinheiro. Versículo 5 diz que ele leva dinheiro. Esse é um problema, porque
pessoas arrogantes, geralmente elas pensam que resolve tudo na base do dinheiro. Dinheiro compra tudo, dinheiro compra isso, dinheiro compra aquilo. Só que não funcionou. Ele queria que o profeta o recebesse, quem sabe colocasse um tapete vermelho para recebê-lo. O profeta nem lá fora foi, mandou Geazi recebê-lo. Algumas pessoas, elas querem um tratamento diferente. Você é assim? Será que quando você vai aos lugares, você quer ser tratado diferente? Quando você entra num pronto atendimento, quando você entra num hospital, quando você entra numa repartição pública, você quer ser tratado diferente? Às vezes nós perdemos pessoas nessa igreja. E você fala, nossa, por que fulano saiu? A resposta é simples, porque queria ser tratado diferente. E se tem uma característica dos pastores dessa igreja, é que para nós, todo mundo é igual. Seja pobre, seja rico, seja negro, seja branco, não importa. Seja homem, seja mulher, não importa. Mas pessoas que querem ser tratadas diferente. Ah, por que você saiu da Vale? Ah, porque eu fui lá numa outra igreja e lá eles me trataram diferente, aí eu fiquei lá. Vai ficar, porque aqui nós não vamos tratar você diferente. Nós vamos tratar você igual nós tratamos todo mundo. Todo mundo. Até porque as pessoas que, como Naamã, que ocupam uma posição de destaque, seja na sociedade, seja por causa da sua vida financeira, por causa de empresas, por causa de títulos e honrarias, sei lá. Quando essas pessoas se convertem de fato e verdade, elas não querem ser tratadas diferente. Se elas percebem que a gente está tratando elas diferente, sabe o que elas fazem? Porque é isso que elas enfrentam o tempo todo lá fora. Gente que se aproximam delas simplesmente por interesses. E o homem de Deus, a mulher de Deus, independente da sua posição, independente do seu poder econômico, ele quer ser tratado como todos. Vocês viram aqui, agora há pouco, eu falando sobre essa construção. Quantas pessoas chegaram para nós e deram uma oferta razoável e falou, olha, eu quero ajudar, mas pastor, eu só quero um favor. Por favor, não deixe ninguém saber, não divulga. Não divulga, eu quero ajudar. Quem está entendendo? O Naamã não, ele queria ser recebido com pompas ali, ele queria ser recebido de uma forma completamente diferente, é o que o texto diz. Só que isso não aconteceu com ele, mas não aconteceu mesmo. E é aqui que começa o tratamento de Deus na vida dele. Por quê? Porque o profeta nem saiu, mandou um recado através do Geazi. Interessante, né? Porque o versículo 10 diz que foi um recado. Então Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. E isso lhe soou como grosseria, como desdenho. Mas escute, não existe remédio na terra para lidar com o orgulho, a não ser um único antídoto chamado humilhação. Por isso a Bíblia vai dizer em Lucas 14:11, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, ele será o quê? Humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, ele será o quê? Exaltado. Deus, ele trata o orgulho dessa forma, porque o orgulho, ele tem ramificações.
Como assim ramificações? Orgulho é a autoexaltação interna. É quando você se sente superior, você se sente o melhor, você se sente... E quando esse sentimento de exaltação interna, ele cresce muito, aí isso se torna então uma arrogância. E o que é a arrogância? É quando essa sensação, essa autoexaltação interna se transforma num comportamento. A arrogância, ela se manifesta na forma de falar, na forma de agir, no desprezo pelos outros, atitudes de superioridade. E quando isso inflama mais um pouco, então se transforma numa soberba. E o que é a soberba? A soberba nada ela mais é do que uma exaltação até acima do próprio Deus. É quando você tem dificuldade de ser corrigido, porque se você tem dificuldade, se você tem resistência à correção, é porque você se sente acima. E isso, a soberba gera uma independência espiritual. Eu não preciso de Deus. Por isso que o texto de Provérbios diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Por quê? Porque aquela pessoa acha que está acima de tudo, que está acima de todos. Eu não sei se você tem acompanhado a política brasileira, mas parece que algumas pessoas pensaram que estão acima de tudo, acima de todos, e que está acima da lei. E a minha Bíblia diz: a soberba precede a ruína. Então tem um reloginho, tic-tac, tic-tac. Daqui a pouco a queda vem. E quando esse nível de arrogância, de soberba cresce, isso vira o quê? Prepotência. E a prepotência é um poder com imposição. É o desejo de dominar sobre as pessoas, de controlar as pessoas, de achar que controla. Ele pode manipular as pessoas, usar de autoridade de uma forma errada com as pessoas, mandar nos outros. Se existem duas coisas que chamam a atenção de Deus, uma é orgulho e a outra é humildade. Salmo 138, versículo 6 diz: o Senhor é exaltado, mas cuida de quem? Do humilde. E de longe ele reconhece quem? O arrogante. De longe o Senhor reconhece o arrogante. Então, se tem duas coisas que chamam a atenção de Deus, é orgulho e humildade. Arrogância e humildade. Jeremias, o profeta, disse: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Ele está dizendo o seguinte: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas se você quer se gloriar, então glorie-se numa coisa: o quê? Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Nisso sim você deve se gloriar, porque eu estou conhecendo o Senhor. E nós podemos ver isso claramente, tanto da humildade como do orgulho, chama a atenção de Deus, isso no Novo Testamento. A Bíblia vai nos falar sobre dois homens,
Um se chama Jairo, o outro, Jesus teve um encontro com ele, e ele era conhecido como o jovem rico, pelo menos assim, ele ficou conhecido no texto. 2 homens, 2 encontros com Jesus, 2 posturas e 2 resultados. Jairo, ele era um líder, o texto vai dizer, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morrendo, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos, para que a sare e viva. Sabe, irmãos, Jairo, ele era líder de uma sinagoga, ele tinha uma posição alta, ele era um homem respeitado, ele era um homem de influência, mas o que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele tinha cargo, mas ele escolheu se humilhar. Ele tinha posição, mas ele reconheceu a sua limitação. Ele disse: eu rogo-te que você, Jesus, cure a minha filha. E a Bíblia diz que Jesus parou no meio do caminho, por causa de uma mulher com um fluxo de sangue, uma hemorragia, e quando Jesus chega, a menina já tinha morrido. Mas Jesus é o Senhor da vida, e Ele ressuscita a filha de Jairo, porque ele, Jairo, se humilhou. Mas esse mesmo Jesus, ele vai em Mateus capítulo 19, ele se encontra com um jovem rico, e o jovem faz uma pergunta: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: por que você me chama bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a si mesmo. E disse o jovem: mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele era aparentemente perfeito, rico, moralmente correto. Senhor, eu guardo isso desde a minha infância, desde a minha mocidade. Religioso, aparentemente perfeito, mas escravo da autossuficiência, porque eu faço isso, eu faço aquilo, sabe aquele tipo de Jesus, aquele tipo de pessoas que falam: não, eu não preciso ir para a igreja, porque quem precisa ir para a igreja é o maconheiro, é o viciado no crack, é o não sei quem, eu não preciso. Você conhece gente que fala assim? Quando você ouvir alguém falando: eu não preciso de ir aceitar Jesus, eu não preciso fazer isso, você pode ter certeza, você está diante do jovem rico. O mesmo Espírito. Ele estava pregando, Jesus é a palavra, o verbo, ele estava pregando para o verbo, ele estava pregando a palavra para a palavra. Ele não se humilha. O interessante é que o Jairo, todo mundo conheceu, Jairo. E o jovem rico? Alguém pode me dizer o nome dele? Não. O nome dele não foi citado. Ele é só citado na Bíblia como jovem rico, mas ele tem um nome. Mas o nome dele não aparece. Por quê? Porque o humilde é lembrado, o orgulhoso vira apenas estatística. É assim que Deus trata. Quem se humilha, Deus faz questão de apresentar pelo nome. Por isso ele foi apresentado não como o chefe da sinagoga, mas como Jairo. A arrogância, o orgulho faz você virar estatística. Me lembrei aqui de Lázaro e o rico. Lembra daquela parábola ou daquela passagem, né? Mais passagem, que morre e um vai para o inferno e o outro vai para o seio de Abraão e no paraíso. A Bíblia diz que um se chamava, como ele se chamava? E o outro não tinha nome. Não tinha. Por causa da arrogância, por causa da prepotência, por causa do orgulho. E o interessante é que Deus, ele sempre trata as pessoas de uma forma personalizada. Ao jovem rico, ele mandou vender tudo. Foi o único que ele mandou vender tudo.
Para o Naamã, mergulha no rio. Para a mulher sirofenícia, você é uma cadela, você não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cães. Então você tem o Naamã que o Senhor manda ele mergulhar, você tem o jovem rico que manda ele vender tudo que tinha, a sirofenícia de cadela e os fariseus de raça de víbora. Deus trata cada um de uma forma personalizada. Agora, o que me chama a atenção, e você está aberto aí em 2 Reis capítulo 5, é a conversa que o Naamã tem consigo mesmo. Preste atenção nisso, porque isso aqui é ouro para você agora. Todos nós temos uma conversa interior. Antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer uma escolha, você tem uma conversa interior. E essa conversa interior, que é uma conversa que você tem consigo mesmo, ela determina o tipo de escolha que você vai fazer, o tipo de decisão que você vai tomar, se você vai perseverar, se você vai desistir. Tudo que os nossos olhos veem, tudo que os nossos ouvidos ouvem, criam uma história na nossa mente. E essa história, ela vem através de imagens na mente e de uma conversa interna. Tudo que você vê. Quando alguém diz, espera aí, eu preciso falar com você. Quando alguém fala isso com você, você já conversa com você mesmo. Ele deve conversar comigo sobre aquele outro assunto. Você já percebeu? Você cria uma história. Com Naamã não foi diferente. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Comece a observar a sua conversa interna, a conversa que você tem consigo mesmo, porque essa conversa, ela influencia os seus resultados na vida. A Bíblia vai nos dizer de uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Então essa mulher, ela vai ter com Jesus, mas ao se aproximar de Jesus, havia uma multidão, e Marcos relata o diálogo interno, a conversa que ela tem consigo mesma. Versículo 28, porque dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Diga comigo, leia comigo, porque dizia consigo mesma. Mais uma vez, porque dizia consigo mesma. Com quem ela dizia? Ela teve uma conversa com ela. Eu preciso da cura, mas tem uma multidão. Mas se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Antes do milagre acontecer no corpo, já tinha acontecido na mente dela. Ela tinha uma imagem interna, eu vou tocar, uma conversa interna, eu serei curada. E qual é o significado que ela deu? Essa é a minha oportunidade de cura. E isso gerou o que nela? Gerou uma emoção, fé, esperança, coragem. E o resultado? Milagre. Eu coloquei isso aqui para você entender. Antes do milagre acontecer no corpo, ele já tinha acontecido na mente dela. Ela teve um diálogo interno. Se eu tão somente tocar, e diria consigo mesmo que serei curada. O significado que ela deu, essa é a minha oportunidade. E quando ela deu esse significado, porque ela poderia ter dado outro significado. Ele não vai me atender, tem gente demais, eu sou a menos importante aqui, ele jamais vai dar uma atenção para mim. Ela poderia ter dado esse significado, mas não, ela disse o significado, essa é a minha oportunidade de cura. E quando eu tenho um significado, o significado que eu dou gera em mim uma emoção, fé, esperança, coragem, e ela toca. Qual foi o resultado? O milagre. Já Naamã, o texto vai dizer assim, porém Naamã
muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Diga comigo: eis que eu dizia comigo. Com quem que ele dizia? Consigo mesmo. Ele tinha uma conversa interna, e na conversa dele ele dizia: certamente ele sairá, o profeta, se porá de pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passarão a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha a conversa dele. A conversa dele era essa: eu vou chegar, vai acontecer assim, esse resultado, diálogo interno, eis que eu dizia comigo. Significado: isso é humilhante. Isso não é digno de mim. Os rios de Damasco são muito melhores. Eu, general, comandante, descer na lama do Jordão, no riacho do Jordão. Emoção gerada: ira, frustração e indignação. Resultado: desistência. Ele só não desistiu porque os seus servos vieram e falaram: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais descer nesse rio. Meu irmão, o quanto isso se parece com você? Pensa nos resultados que você tem tido na vida. Resultados de desistência ou resultados de milagre liberado? Mas antes do resultado, teve uma emoção. Antes da emoção, teve um significado. A circunstância aconteceu, você deu um significado. O significado que o Naamã deu é humilhante, não é digno de mim. O significado que a mulher da hemorragia deu: essa é a minha oportunidade de cura. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E antes do significado, um diálogo interno. Como têm sido os seus diálogos internos? Como que você tem conversado com você mesmo? Às vezes eu tenho diálogos internos horríveis. Horríveis. Não, outro dia eu virei e falei assim: ô mente, se eu pudesse eu queria que você sentasse aqui. Sabe, não tem jeito de você sair daqui de dentro para nós dois ter uma conversa, não. Porque parece que você joga contra mim o tempo todo. A minha mente, ela luta contra mim o tempo todo. O tempo todo. E é justamente nesse diálogo interno que eu tenho que interromper e falar: opa, vamos parar por aqui. Às vezes tem gente que vai me ver na rua e fala: pastor, é doido, ele conversa sozinho. E converso mesmo. E te digo, comece a conversar também. Você vai ver o quanto que seus pensamentos vão melhorar. Às vezes você está com um pensamento ruim, aquela coisa, não vai dar certo, não vai funcionar, não sei o quê. De repente você fala: opa, vamos parar por aí, vamos ter uma conversa nós dois aqui agora. Por que isso vai dar ruim? A Bíblia diz isso e isso e isso, a palavra do Senhor diz isso, e eu creio na palavra, não é o que você está me falando, até porque não existe nem fatos, porque a nossa mente conversa com a gente como se as coisas já estivessem acontecendo, enquanto na verdade não tem nada acontecendo, é tudo fruto da imaginação. O Naamã tem essa conversa, e dizia consigo mesmo. Sempre depois de um diálogo interno, vem um significado, e o significado que nós damos às coisas determina o tipo de emoção. E o princípio espiritual não é o que acontece com você que define a sua emoção, é o significado que você dá ao que acontece. O problema não foi o rio, o problema foi o significado que ele deu ao rio. Os rios de Damasco são melhores, mas tudo isso já era fruto do orgulho, da arrogância. E aí Deus trata com ele mais uma vez. Por que Deus trata com ele mais uma vez? Porque ele estava acostumado a se assentar na mesa de conselhos que determinava o futuro da nação, estratégias de guerra, conversa com homens nobres, conversa com engenheiros, estrategistas, conversa com a alta cúpula do governo, conversa com os melhores oficiais, conversa com reis. Agora,
com todos os seus diplomas, suas medalhas, suas conquistas, Deus o coloca para receber conselho de quem? Dos servos. Gente que estava abaixo dele. Versículo 13. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Deus usou pessoas mais simples do que ele, porque esse é um princípio de Deus. Deus sempre vai usar das coisas simples, das coisas vis dessa vida, para nos ensinar. Segundo 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o quê? As sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir quem? As fortes. Um dia eu estava conversando com um promotor que se entregou a Jesus, converteu a Jesus, e eu falando com ele, falei: doutor, mas como é que foi que você converteu? Ele falou: pastor, sabe quem que me ganhou para Jesus? Eu falei: não, o pipoqueiro. Eu falei: como o pipoqueiro? Como assim? O pipoqueiro, o moço que vendia pipoca de fora do fórum. Todo dia que eu passava, ele com uma alegria, um sorriso, e ele me cumprimentava e ele abençoava o meu dia. Eu falava: mas não pode, esse homem vive de vender pipoca. Eu sou um funcionário público, eu ganho bem, eu tenho tantas posses, eu tenho tantas coisas, mas eu não tenho a alegria desse homem, eu não tenho o sorriso desse homem, eu não tenho a paz desse homem. E um dia eu parei ele e falei: ei, por que você sempre me cumprimenta assim, dessa forma? E ele disse: Jesus é a minha alegria, doutor. E se o senhor quiser entregar sua vida para ele, ele será a sua alegria também. Ele salvará a sua casa, sua família, sua vida. E aí ele falou: mas eu quero ouvir mais. O pipoqueiro falou: eu tenho uma célula, o senhor quer ir? O que é célula? É uma reunião que a gente faz. Ele começou a frequentar a célula do pipoqueiro. Deus usa as coisas simples para confundir as coisas sábias, as coisas vis para confundir as coisas fortes. É assim que o Senhor faz, é assim que Ele trabalha. E aí aquele povo joga lucidez na mente dele. Na verdade, Deus já começou a trabalhar na vida dele quando Deus usa a escrava, a menina que foi levada como escrava. Meu Senhor, lá em Israel tem profeta, e se o Senhor for lá, ele vai te curar. Na verdade, Deus já começou trabalhando, dando uma direção. Mas aí eu vejo outra coisa. Por quê? Porque a menina não era apenas uma escrava, não era simplesmente, se eu posso usar essa palavra, simplesmente uma escrava. Ela, além de ser uma escrava, ela era uma escrava do país, do exército inimigo, que matou muitos homens do exército dele. E isso me ensina uma coisa: se você quiser cura, você vai ter que aprender a lidar com as suas ofensas. Porque aquela menina, ela vem de uma terra que lutou contra ele e que matou homens do exército e que deu trabalho para ele. Se você quiser cura, você vai ter que aprender a lidar com as suas ofensas. Você vai ter que atropelar o seu ego e ouvir pessoas que você não gostaria de ouvir. Talvez o grande problema de Naamã não estava em mergulhar, mas em se despir, porque ele tinha que se despir para entrar no rio. Ele teve que se despir, expor a lepra ao sol, tirar peça por peça da sua roupa e mostrar a todos os homens que estavam ali o homem por detrás da farda. E isso é doloroso, porque Naamã tira cada medalha, cada patente, cada título, cada peça do seu formoso vestuário, e agora ele mostra a todos o seu verdadeiro estado. Muitas pessoas não admitem as suas sujeiras.
Naamã teve que expor a lepra dele, aquilo que ele tinha vergonha de mostrar para as pessoas. E muitas pessoas não são libertas, não são transformadas, não são curadas. Por quê? Porque não admitem as suas sujeiras e costumam, muitas vezes, esconder a sua imundícia atrás de boas obras, boas ações, caridade. Não há nada de errado em fazer caridade, não há nada de errado fazer boas obras, boas ações. Mas muitas vezes você cria uma cortina de fumaça para que todo mundo pense que você é uma pessoa que no fundo você sabe que você não é. Muitos se escondem atrás de um diploma, de uma posição, de uma honraria, de condecorações que sustentam o orgulho de se despir. E isso me lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro em João capítulo 11. Quando Jesus chegou ali, Lázaro estava morto. E Jesus disse o quê? Tirai a pedra. E a irmã de Lázaro, Marta, irmã do defunto, ela disse: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. E Jesus disse: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Mais uma vez Jesus diz o quê? Tirem, pois, a pedra. 2 vezes Jesus disse: tire a pedra. Jesus disse: tire a pedra. Aí a irmã disse: cheira mal, já é de 4 dias. E Jesus mais uma vez disse: tire a pedra. Tire a pedra. Não importa o quanto esteja fedendo, o que Deus espera de mim, de você, é que nós tiremos a pedra. Não existe libertação, transformação, sem que primeiro haja vulnerabilidade, franqueza, honestidade, sinceridade, autenticidade e transparência. Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, por quanto estou fraco, então eu sou forte. É na minha fraqueza, é quando eu digo: Deus, eu não estou com nada. Deus, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece, o Senhor sabe o quanto que eu sou podre, o quanto que eu necessito do Senhor, o quanto que eu necessito da Tua graça, o quanto que eu preciso do Teu Espírito me transformando. Me ajuda, Senhor, tira essa arrogância de dentro de mim, tira esse orgulho de dentro de mim, Senhor. Não existe libertação sem vulnerabilidade, até porque fortalezas demoníacas se ocultam nas estruturas de orgulho e na idolatria pela própria reputação que você tem construído sobre o seu nome, na sua fama. Há o perigo de uma idolatria em cima disso. Naamã imaginava algo grandioso, extraordinário. Ele vai passar a mão e vai fazer. Naamã queria um milagre espetacular, enquanto que Deus ofereceu um ato de fé. Um ato de fé que humilhasse. Naamã, ele tem que entrar no Rio Jordão. E a cura não está na água, mas na submissão humilde à palavra profética. Porque o milagre, ele sempre, e você vai ver isso na Bíblia, o milagre está sempre acontecendo no caminho da obediência. Lembra de João 2? Qual foi o milagre que aconteceu em João 2? Num casamento. Qual foi o milagre? Qual foi o milagre? Jesus transformou água em vinho. Mas você não vai ler que Jesus orou: água transforme em vinho. Não. Jesus disse: encham as talhas de água e levem ao mestre-sala. E enquanto eles enchiam as talhas de água e levavam, o que aconteceu? O milagre. Porque o milagre acontece no caminho. Lembra dos 10 leprosos?
Jesus não disse, eu vou orar por vocês e serão curados, mas ele disse, vai e mostre ao sacerdote. E enquanto eles iam, eles eram curados. Talvez nada aconteça com você aqui nessa noite, mas quando você estiver a caminho da sua casa, as coisas podem começar a acontecer lá fora, para mostrar que é Deus que faz. Às vezes você está falando, não, se não for o pastor que orar por mim, não vai ter milagre. Então não vai ter milagre, porque não é o pastor, é o Senhor. E o Senhor faz das formas que nós menos imaginamos, pensamos. Sabe, muitos esperam algo grandioso, mas Deus frequentemente age no caminho. E por fim, ele mergulha 7 vezes. Poderia ter sido uma vez, ele teria sido curado. Mas por que 7 mergulhos? Sabe por quê? Porque o orgulho, a arrogância, a soberba, a prepotência costuma ter 7 vidas. Eu vou dizer, o orgulho costuma ter 7 vidas. Por isso precisam de 7 mortes. O orgulho, ele tem que ser completamente exposto, completamente tratado, completamente confessado, completamente renunciado, completamente arrependido, completamente crucificado, completamente morto. Eu tenho visto que o grande desafio de libertação não é somente tê-la, mas é mantê-la. No primeiro mergulho, talvez Naamã pensou, o que todos estão dizendo de mim? No segundo mergulho, talvez ele pensou, gente, o que eu estou fazendo? Eu sou general. No terceiro, no quarto, no quinto, talvez ele tenha pensado, e a minha reputação? E a minha posição? E a minha nacionalidade? Eu estou aqui em Israel, sou lá da Síria, e o meu heroísmo, e a minha dignidade. E foi no último mergulho que a terrível vergonha se foi. O medo da opinião dos outros se foi. Eu não sei você, mas quando eu entreguei a minha vida para Cristo, um dos maiores obstáculos e desafios que eu tive foi a vergonha. A vergonha. A vergonha de andar com uma Bíblia na mão. A vergonha de dizer para os meus amigos que agora eu estava lendo a Bíblia. A vergonha de dizer que eu estava indo numa igreja, frequentando, não naquela época não tinha célula, né? Mas posso contextualizar para hoje. E eu me lembro que eu arrumei uma biblinha desse tamaninho, que eu botava no bolso, e fui para o culto com ela. Aí quando eu cheguei no culto, escondido, tipo Nicodemos, ninguém podia me ver, eu ia morrer de vergonha. Afinal de contas, eu tinha 18 anos de idade, e os meus colegas iam zombar demais de mim. E eu peguei a minha biblinha e falei, graças a Deus, ninguém viu eu entrando aqui, ninguém me viu com ela. Quando eu vou abrir minha Bíblia, ela cai da minha mão, e cai aberta. Imagina na onde? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus. No outro culto eu arrumei uma Bíblia desse tamanho, a maior. Lembra daquelas edições paulinas, aquela que ficava assim de quase 5 quilos, né, que é a Bíblia? 7 mergulhos, porque o último, você vai ter certeza que você entregou sua vida para Deus mesmo, o dia que você parar de ter vergonha de Jesus. O dia que você tiver coragem de assumir e falar, olha, eu entreguei minha vida para Cristo, eu sirvo a Cristo, eu frequento uma igreja cristã evangélica mesmo, não defendo uma religião, vou lá porque eu me sinto bem, porque eu ouço a palavra de Deus, porque eu aprendo. O dia que você parar de negar Jesus, parar de ter vergonha, você já deu um passo bem largo para deixar o orgulho para trás. E finalizo com esses 2 textos. Eu amo o Salmo 19.
É uma oração. É uma oração que eu faço muito nos meus momentos a sós. Quem pode entender os seus próprios erros? Todos nós temos ponto cego. Talvez você diz, eu não tenho ponto cego. É claro, você nunca viu ele é cego. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos, ó Deus. Também o quê? Da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. E então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O que Naamã ficou? Limpo da lepra. E o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, faz um ultrassom, faz uma tomografia, né? Eu fiz uma tomografia outro dia das coronárias, mas eu todo dia peço para o Senhor fazer uma tomografia do meu coração, não das coronárias, mas do pecado, do orgulho, que porventura, em algum momento, pode achar morada aqui dentro. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Olhe para mim. Salomão foi o homem mais sábio que existiu no mundo. E há uma tradição judaica, não está na Bíblia, é uma tradição judaica, que diz que Salomão foi até os rabinos, os sacerdotes, e o sacerdote fez uma aliança, e falou, Salomão, um anel, você vai usar esse anel. E naquele anel, Salomão olhou, estava escrito assim no anel, isso passará. Diga comigo, isso passará. Toda vez que Salomão estava por cima, hypado, que usa essa expressão hoje, hypado, ele olhava e dizia, isso passará. Sabe quando você conquistar a sua maior conquista material, terrena, humana, sua casa dos seus sonhos, seu carro, seu emprego, sua renda, que você tiver e falar, olha que meu sonho está se realizando, lembre-se de uma coisa, isso passará. Mas quando Salomão também estava para baixo, tudo indo de mal a pior, as coisas ruins acontecendo, ele olhava para o seu anel e lia, isso passará. Talvez você entrou aqui hoje no melhor momento da sua vida, dando tudo certo para você. O que eu tenho para te dizer é, isso passará. Mas talvez você entrou aqui hoje, cabisbaixo, derrotado, chateado, triste, com tanta coisa que aconteceu com você, que você não entende. Você diz, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Nesse momento seu de cabeça baixa, de baixo inferioridade, se sentindo tão impotente diante de algum problema que você esteja vivendo.